Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer profundamente com suas emoções. É uma história sobre amor, arrependimento e lições aprendidas tarde demais. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é inscrito, deixe seu like para me ajudar a alcançar mais pessoas. Prepare os lencinhos, porque essa história vai te fazer pensar muito sobre seus relacionamentos. Vamos lá! Ricardo Almeida sempre foi um homem de negócios. Desde jovem, aos 20 e poucos anos, ele tinha uma ambição feroz. Aos 35 anos, ele já tinha construído um império no setor de tecnologia. Sua empresa de desenvolvimento de software tinha crescido exponencialmente. Contratos com grandes corporações, escritórios em 3 estados. Ricardo era o tipo de homem que acordava às 5 da manhã. Checava e-mails antes mesmo de escovar os dentes. Sua rotina era implacável: reuniões, videoconferências, jantares de negócios. Fins de semana não eram sagrados, eram apenas oportunidades para trabalhar sem interrupções. Então havia Marina. Marina Silva era o oposto completo de Ricardo. Professora de artes em uma escola pública, ela tinha 32 anos. Cabelos castanhos, que ela sempre prendia em um coque desalinhado. Olhos verdes que brilhavam quando ela falava sobre pintura ou música. Marina acreditava em beleza nas pequenas coisas. Um pôr do sol, uma xícara de café pela manhã, o sorriso de um aluno. Eles se conheceram em uma galeria de arte, de todas as formas. Ricardo estava lá apenas porque um cliente importante tinha insistido. Marina estava apresentando algumas de suas obras. Pinturas abstratas que para Ricardo não faziam sentido algum. Mas havia algo nela, na maneira como ela explicava suas obras com paixão, que o fez ficar. Você vê essas cores? Marina havia dito, apontando para uma tela. Representam o caos da vida moderna, como todos nós estamos sempre correndo. Mas se você olhar bem no centro, há um pequeno ponto branco, paz. É sempre possível encontrar paz, mesmo no caos. Ricardo tinha sorrido cético. E quanto custa essa paz? Marina tinha rido. Você é daqueles que acham que tudo tem preço? Tudo tem, Ricardo respondeu com convicção. Então você nunca experimentou algo que não pode ser comprado. Havia algo desafiador, mas não agressivo na maneira como ela disse isso. E Ricardo, pela primeira vez em anos, sentiu curiosidade genuína sobre outra pessoa. Eles começaram a namorar 3 semanas depois. Era uma relação estranha no começo. Ricardo cancelava encontros por causa de reuniões de última hora. Marina esperava pacientemente, entendendo que seu trabalho era importante. Mas ela sempre deixava claro que esperava mais. Ricardo, quando foi a última vez que você simplesmente viveu? Ela perguntou em um de seus raros jantares juntos. Eu vivo todos os dias. Ele respondeu distraído com o celular. Não, você trabalha todos os dias. É diferente. Ricardo tinha olhado para ela então, realmente olhado, e viu uma mulher bonita, paciente, tentando se conectar com ele. Ele guardou o celular. Você tem razão, desculpa. Eram nesses momentos que Marina via esperança. Momentos em que Ricardo se permitia estar presente. E foi por causa desses momentos que 2 anos depois ela disse sim quando ele pediu em casamento. O pedido foi típico de Ricardo, eficiente, mas sincero. Em um restaurante caro, com um anel que custou mais do que o salário anual de Marina. Marina, eu sei que não sou perfeito, ele havia dito. Sei que trabalho demais e às vezes não te dou a atenção que merece. Mas você me faz querer ser melhor. Casa comigo? E Marina, sempre otimista, sempre acreditando no potencial das pessoas, disse sim. O casamento foi bonito, simples, do jeito que Marina queria. No jardim da casa dos pais dela, com flores que ela mesma tinha escolhido. Ricardo tinha até desligado o celular durante a cerimônia. Marina se lembrava de olhar nos olhos dele enquanto diziam os votos. E ver algo que raramente via, vulnerabilidade. Eu prometo te amar, te honrar e estar presente. Prometo que você nunca será apenas mais um compromisso na minha agenda. Mas promessas são fáceis de fazer e difíceis de manter.
Os primeiros 6 meses de casamento foram bons. Ricardo realmente se esforçou. Chegava em casa às 7 da noite em vez de meia-noite. Desligava o celular durante os jantares. Eles faziam caminhadas nos fins de semana. Marina até o convenceu a fazer aulas de cerâmica com ela. Ele era péssimo, mas ria de si mesmo. Mas então, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Um grande contrato surgiu. Uma oportunidade de expandir para a América Latina. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde. Fim de semana, aqui e ali no escritório. Marina entendia, ela realmente entendia. Mas o que começou como só mais algumas semanas se transformou em meses. Ricardo, nós mal nos vemos, Marina disse uma noite. Quando ele chegou em casa quase à meia-noite. Eu sei, amor, mas esse contrato é crucial, só mais um mês. Você disse isso há 2 meses. Marina, você não entende. Isso é pelo nosso futuro. Qual futuro? Um onde você nunca está em casa? Ricardo tinha suspirado, cansado demais para discutir. Você está sendo dramática. Essa frase, essa maldita frase, era a primeira vez que ele a invalidava assim. Marina sentiu algo quebrar dentro dela naquele momento. Mas ela engoliu as lágrimas e foi dormir sozinha mais uma vez. No 2º ano de casamento, Marina começou a desistir. Não conscientemente, mas aos poucos. Parou de esperar Ricardo para jantar. Parou de sugerir atividades para o fim de semana. Parou de mandar mensagens de texto durante o dia. Porque toda vez que ela tentava, sentia a dor da rejeição. Quando ele respondia com respostas de uma palavra. Ou simplesmente não respondia. Ela começou a passar mais tempo na escola, criando projetos extras com os alunos, encontrando-se com amigas, construindo uma vida que não incluía Ricardo. Porque a verdade dolorosa era, ele já tinha construído uma vida que não a incluía. Ricardo notou a mudança, claro, mas em vez de se preocupar, ele se sentiu aliviado. Ela finalmente entendeu que meu trabalho é importante. Ele pensou, ela está mais independente, isso é bom. Ele não percebeu que o que ele via como independência era, na verdade, Marina se afastando emocionalmente. Não percebeu que cada vez que ele cancelava um plano, ou chegava em casa e ia direto para o computador, ele estava cavando um abismo entre eles. No 3º aniversário de casamento, Marina planejou algo especial. Ela fez reserva no restaurante onde Ricardo a tinha pedido em casamento. Comprou um vestido novo. Estava determinada a fazer um último esforço para reacender aquela chama que um dia existiu entre eles. Ela tinha lembrado Ricardo sobre o jantar 3 vezes naquela semana. Ele havia confirmado todas as vezes. Marina chegou ao restaurante às 8 em ponto. 8h15. Ricardo ainda não tinha chegado. 8h30. Ela mandou uma mensagem, sem resposta. 9 horas. Ela ligou, direto para a caixa postal. 9h30. Marina pediu uma taça de vinho sozinha, ignorando os olhares de pena do garçom. 10 horas. Ela pagou a conta e foi embora. Sem jantar, com o coração partido, mas com olhos secos, porque ela tinha chorado tantas vezes que não havia mais lágrimas. Ricardo chegou em casa à 1 da manhã. Exausto, mas satisfeito, o contrato tinha sido fechado. 20 milhões de dólares, o maior da história da empresa. Ele queria contar a Marina, compartilhar sua vitória. Ela estava sentada no sofá, ainda de vestido, mas a maquiagem tinha borrado um pouco. Mari, você não vai acreditar, ele começou. Empolgado, nós fechamos o contrato, 20 milhões. Marina o olhou, sem expressão. Era nosso aniversário de casamento hoje. O sorriso de Ricardo desapareceu. Merda, Mari, eu esperei por você por 2h30 em um restaurante. Sua voz estava calma, assustadoramente calma. Eu liguei, mandei mensagem. Você nem se deu ao trabalho de responder. Marina, me desculpa, a reunião se estendeu e eu... Você o quê? Esqueceu? De novo? Eu estava trabalhando para nós. Não, Ricardo. Marina se levantou. Você estava trabalhando para você. Você sempre trabalha para você. Eu não fazia ideia de que você estava deixando de lado. Tudo o que importa para construir um império que nem vai ter tempo de aproveitar. Isso não é justo. Não é justo? Você quer saber o que não é justo? Pela primeira vez, Marina levantou a voz. Não é justo eu dormir sozinha todas as noites. Não é justo eu celebrar minhas pequenas vitórias sozinha. Porque você está sempre muito ocupado. Não é justo eu ter um marido apenas no papel.
Porque na prática eu sou viúva de alguém que ainda está vivo. Ricardo ficou sem palavras. Marina pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Onde você vai? Ele perguntou. Para a casa da minha irmã. Eu preciso de espaço. Marina, nós podemos conversar sobre isso. Ela parou na porta, de costas para ele. Nós passamos 3 anos casados, Ricardo. E você sabe quantas conversas de verdade nós tivemos? Conversas onde você estava realmente presente, não apenas fisicamente? Ela se virou para encará-lo, lágrimas finalmente escorrendo. Eu consigo contar nos dedos de uma mão. Você é um estranho que mora na mesma casa que eu. E o pior de tudo é que eu me acostumei com isso. Eu me acostumei a ser ignorada, negligenciada. Eu me acostumei a não importar. E eu odeio o que me tornei. E com isso ela saiu. Ricardo ficou ali parado no meio da sala, cercado pelo silêncio de uma casa que nunca realmente foi um lar. Ele deveria ter ido atrás dela. Deveria ter implorado perdão. Mas uma parte teimosa dele estava irritada. Eu trabalho duro para dar uma vida boa para nós. Ela não consegue ver isso? Então ele foi para o quarto e dormiu, sem entender que aquela noite tinha sido um divisor de águas. Marina ficou na casa da irmã por uma semana. Ricardo ligou algumas vezes, mas as conversas eram superficiais. Quando você volta? Não sei. Você está bem? Estou. Ele não perguntou como ela estava se sentindo. O que você está sentindo? Como posso consertar isso? O que você precisa de mim? Quando Marina voltou, havia uma distância entre eles. Uma parede invisível, mas tangível. Eles eram educados um com o outro. Compartilhavam o espaço, mas não compartilhavam suas vidas. Ricardo achou que era apenas uma fase, que as coisas voltariam ao normal. Mas Marina sabia que não havia mais normal para voltar. Porque o normal deles sempre tinha sido disfuncional. 6 meses se passaram nesse estado de limbo. Então Marina recebeu o diagnóstico. Câncer de mama, estágio 2. Ela estava sozinha no consultório quando ouviu as palavras. Porque Ricardo estava, como sempre, em uma reunião importante. O médico, Dr. Felipe Andrade, foi gentil. Explicou o tratamento, as opções, as chances. Marina ouviu tudo em um estado de choque. Você tem alguém que possa estar aqui com você? Dr. Felipe perguntou gentilmente. Marina pensou em Ricardo, em como ele provavelmente reagiria. Com preocupação, sim, mas também com a mentalidade de vamos resolver isso. Como se fosse apenas mais um problema de negócios. Minha irmã, ela disse finalmente. Vou ligar para ela. Quando Marina contou a Ricardo naquela noite, sua reação foi exatamente o que ela esperava. Tudo bem, nós vamos lidar com isso. Vou encontrar os melhores médicos, vou pagar qualquer tratamento. Você vai ficar bem. Ele não perde se ela estava com medo, se precisava de alguém para segurar sua mão. Apenas entrou em modo de resolução de problemas. Ricardo, Marina disse calmamente, eu não preciso que você conserte isso. Eu preciso que você esteja presente. Eu estou presente, estou aqui, não estou? Fisicamente, sim, mas emocionalmente. Ela balançou a cabeça. Você nunca está. O tratamento começou 2 semanas depois. Quimioterapia agressiva. Ricardo compareceu à primeira sessão, mas passou a maior parte do tempo no telefone, do lado de fora, lidando com uma crise no trabalho. Sempre havia uma crise, sempre havia algo mais importante. Quem estava presente em todas as sessões era Dr. Felipe. E a irmã de Marina, Júlia. Dr. Felipe ia além do que seu trabalho exigia. Checava Marina entre as sessões. Mandava artigos sobre como lidar com os efeitos colaterais. Até trouxe livros que achava que ela gostaria. Você não precisa fazer tudo isso, Marina disse uma vez. Eu sei, ele sorriu, mas quero fazer. Havia algo nele. Uma gentileza genuína que Marina não tinha visto em muito tempo. Ele a tratava como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Ricardo, por outro lado, tinha mergulhado ainda mais no trabalho. Ele dizia que era para garantir que eles tivessem dinheiro para o tratamento. Mas a verdade era mais complicada. Ricardo não sabia lidar com emoções, com vulnerabilidade. Ver Marina doente, fraca, o aterrorizava. Então ele fugia para o lugar onde se sentia no controle. O escritório. Marina começou a perceber que ela tinha mais conversas profundas com o Dr. Felipe em 15 minutos de consulta do que com Ricardo em um mês inteiro.
Eles falavam sobre arte, sobre a vida, sobre medos e sonhos. Felipe tinha perdido a mãe para o câncer anos atrás. Era por isso que tinha se especializado em oncologia. Eu queria salvar outras pessoas, ele confessou, já que não pude salvar ela. Marina se viu esperando pelas consultas. Não porque gostasse do tratamento, mas porque significava ver Felipe. Conversar com alguém que realmente havia. Ela se sentia culpada por isso. Ela era casada. Mas seu casamento há muito tempo tinha se tornado uma casca vazia. O tratamento durou 6 meses. Foram os 6 meses mais difíceis da vida de Marina. Seu cabelo caiu, ela perdeu peso, ficou fraca. Mas através de tudo, Felipe estava lá. E no final ela estava em remissão. O câncer tinha ido embora. Ricardo organizou uma pequena celebração. Chamou alguns amigos. Comprou champanhe caro. Mas no meio da festa, ele estava checando e-mails. Marina observou do outro lado da sala e percebeu algo fundamental. Ela tinha sobrevivido ao câncer, mas ela não sabia se conseguiria sobreviver a esse casamento. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina estava sentada no quarto, olhando seu reflexo no espelho. Seu cabelo estava começando a crescer de novo, ainda bem curto. Ela parecia diferente, não apenas fisicamente. Havia algo em seus olhos, uma determinação que não estava lá antes. Quase morrer mudou uma pessoa. Faz você reavaliar tudo. Ricardo entrou no quarto já de pijama. Foi uma boa festa, não foi? Ele disse distraído, checando o celular mesmo às 11 da noite. Ricardo, nós precisamos conversar. Algo no tom dela fez ele levantar a cabeça. Sobre o quê? Sobre nós, sobre esse casamento. Ele suspirou. Marina, você acabou de terminar o tratamento. Não podemos simplesmente aproveitar o momento? É exatamente por isso que precisamos conversar. Eu quase morri, Ricardo, e enquanto eu estava lutando pela minha vida, você estava fechando o negócio. Isso não é justo, eu fiz o que pude. Fez! Você compareceu a 3 das 24 sessões de químio. 3! E mesmo nessas você estava no telefone metade do tempo. Alguém tinha que manter as coisas funcionando. Manter o que funcionando? A empresa. Porque nosso casamento certamente não estava funcionando. Ricardo guardou o celular, finalmente dando atenção total. O que você está dizendo? Marina respirou fundo. Eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a olhou como se ela tivesse dito algo em uma língua estrangeira. Você... o quê? Eu quero o divórcio. Eu não posso mais fazer isso. Marina, você não está pensando direito. Você acabou de passar por algo traumático. Não tome decisões precipitadas. Precipitadas. Ricardo, eu pensei sobre isso todos os dias. Nos últimos 6 meses, enquanto estava naquela cadeira recebendo veneno no meu corpo, eu pensava, se eu sobreviver a isso, o que eu quero da minha vida? E a resposta nunca incluiu um casamento onde me sinto invisível. Ricardo levantou agitado. Eu te amo, Marina. Você ama? Ela perguntou e havia tristeza na voz. Ou você ama a ideia de mim? A ideia de ter uma esposa em casa esperando? Porque você, certamente, não demonstra amar a pessoa real que eu sou. Isso é ridículo. É, Ricardo, quando foi a última vez que você me perguntou como foi meu dia e realmente escutou a resposta? Quando foi a última vez que você se lembrou de algo importante para mim, sem que eu tivesse que lembrar você? Quando foi a última vez que você escolheu eu em vez do trabalho? Ricardo abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque ele não conseguia lembrar. Exatamente, Marina disse suavemente. Você não consegue lembrar porque nunca aconteceu. Eu sempre fui a segunda opção, sempre. E eu mereço ser a primeira opção de alguém. Eu posso mudar, Ricardo disse, e havia desespero na voz. Marina, me dá uma chance, eu vou mudar. Você disse isso no nosso casamento. Disse depois da nossa briga no nosso aniversário de 3 anos. Disse quando descobri que estava doente. Mas você nunca mudou porque você não quer mudar. Você gosta de quem você é. Eu não gosto, eu posso ser diferente. Marina se levantou e caminhou até ele. Tocou seu rosto gentilmente. Ricardo, o problema não é que você não pode mudar. É que você não deveria ter que mudar por mim. A pessoa certa para você não vai precisar implorar por atenção. E a pessoa certa para mim não vai me fazer sentir como um fardo. Nós simplesmente não somos certos um para o outro. Mas eu te amo, ele sussurrou, lágrimas finalmente caindo. Eu sei que você ama, ela disse. Do seu jeito.
Mas amor não é suficiente, Ricardo. Amor sem ações, sem presença, sem priorização, é só uma palavra vazia. Ricardo se sentou na cama, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, ele estava realmente processando o que estava perdendo. Eu vou me mudar amanhã, Marina continuou. Vou ficar com minha irmã enquanto procuro um apartamento. Meu advogado vai entrar em contato. Só assim? 4 anos juntos e você vai simplesmente embora? Não é só assim, Ricardo. Eu tentei, por anos eu tentei. Eu te implorei para estar presente. Eu chorei, eu briguei, eu me calei esperando que você percebesse. Eu fiz tudo, mas você nunca esteve realmente aqui. Então agora eu estou escolhendo mim. Estou escolhendo uma vida onde me sinta valorizada. Ela pegou a mala que já estava pronta embaixo da cama. Ricardo percebeu que ela tinha planejado isso. Não foi uma decisão de momento. Marina, por favor. Ele tentou uma última vez. Não faça isso. Nós podemos tentar terapia de casal. Eu sugeri terapia de casal há 2 anos. Você disse que não tinha tempo. Lembra? Ele lembrava. E a culpa o atingiu como um soco. Marina caminhou até a porta, parou e olhou para trás uma última vez. Eu espero que você encontre alguém que se encaixe. Na vida que você quer viver. Alguém que não precise de tanto quanto eu preciso. E eu espero que quando você encontrar essa pessoa, você seja diferente do que foi comigo. Porque ninguém merece se sentir invisível. E ela saiu, dessa vez para sempre. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Toda semana temos histórias novas que vão tocar seu coração. Agora, vamos continuar para ver o que acontece com Ricardo. Os primeiros dias depois que Marina saiu foram estranhos. Ricardo continuou sua rotina normal. Trabalho, reuniões, mais trabalho. Ele se dizia que Marina voltaria, que ela só precisava de tempo para esfriar a cabeça. Mas quando os papéis do divórcio chegaram, a realidade o atingiu. Ela realmente tinha ido embora. Ricardo tentou ligar. Marina não atendia. Mandou mensagens. Ela respondia apenas sobre questões práticas do divórcio. Ele foi até a casa da irmã dela. Júlia o impediu na porta. Ela não quer te ver, Ricardo. Júlia, por favor, eu só preciso conversar com ela. Você teve anos para conversar, Júlia disse, e havia raiva na voz. Anos para estar presente, mas você estava sempre ocupado demais. Você viu o que ela passou? Você viu como ela sofreu durante o tratamento? Não fisicamente, eu vi, mas emocionalmente, ela estava destruída porque a pessoa que deveria estar ao lado dela estava em reuniões de negócios. Eu estava trabalhando para garantir nosso futuro. Que futuro? Ricardo, acorde. Você estava trabalhando para se esconder. Para não ter que lidar com a realidade de que sua esposa estava doente. Marina não precisava do seu dinheiro. Ela precisava de você, e você nunca apareceu. As palavras de Júlia ecoaram na cabeça de Ricardo por dias. Ele começou a perceber lentamente, dolorosamente, que talvez Marina estivesse certa. Ele começou a lembrar de momentos. Pequenos momentos que ele tinha ignorado na época, como aquela vez que Marina tinha feito um jantar especial, para celebrar que uma de suas pinturas tinha sido vendida. E ele tinha chegado 3 horas atrasado, a comida já fria. Ela tinha sorrido e dito que estava tudo bem. Mas ele lembrava agora da tristeza em seus olhos. Ou aquela vez que ela tinha pedido para ele a acompanhar, a uma exposição de um artista que ela admirava. Ele tinha cancelado de última hora por causa de uma videoconferência, que se ele fosse honesto, poderia ter sido reagendada. Ou todos os aniversários, datas especiais, fins de semana, que ele tinha sacrificado no altar do trabalho. Marina tinha aceitado tudo com graça no começo, mas com o tempo ela tinha parado de esperar, parado de pedir, parado de tentar. Ele tinha interpretado isso como ela entendendo, quando na verdade ela estava desistindo. Pela primeira vez na vida, Ricardo não conseguia se concentrar no trabalho. Ele ficava olhando para o celular, esperando uma mensagem de Marina que nunca chegava. A casa estava vazia de uma maneira que ele nunca tinha notado antes. Porque antes Marina estava lá. Ele não conversava com ela, não passava tempo com ela, mas ela estava lá, e isso tinha sido suficiente para ele.
Agora ela não estava, e a ausência dela era ensurdecedora. 3 meses se passaram, o divórcio foi finalizado. Marina não pediu nada além do que era dela. Suas roupas, seus livros, suas pinturas. Ela não queria a casa, não queria pensão. Eu só quero recomeçar, foi tudo que ela disse ao advogado. Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando os papéis assinados, quando seu sócio Carlos entrou. Ricardo, você está bem? Você tem estado distante. Marina e eu nos divorciamos. Carlos se sentou surpreso. Cara, sinto muito, eu não sabia. Não é surpresa, Ricardo disse amargamente. Eu fui um péssimo marido. Não seja tão duro consigo mesmo. Por que não? É verdade. Ricardo olhou para cá. Quando foi a última vez que você cancelou um compromisso com sua família? Por causa do trabalho? Carlos pensou. Não sei, não faço isso com frequência. Exatamente, eu fazia toda semana. Todo maldito dia eu escolhia o trabalho em vez dela. E agora ela se foi, e eu não posso culpá-la. Foi então que Ricardo soube de Felipe. Uma amiga em comum postou uma foto no Instagram. Marina em um restaurante rindo. E ao lado dela, um homem que Ricardo reconheceu. Dr. Felipe Andrade, o oncologista. A legenda dizia, feliz pelo novo casal, vocês merecem. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina estava com outra pessoa, já. Não era já. Eles tinham se divorciado há 3 meses. Era tempo suficiente. Ela tinha todo o direito. Mas ainda doía. Doía de uma forma que Ricardo não sabia que era possível. Ele passou os próximos dias obcecado, olhando as redes sociais de Marina, vendo fotos dela com Felipe. Eles iam a museus, faziam caminhadas, cozinhavam juntos. Todas as coisas que Marina tinha implorado para fazer com Ricardo. E o pior, Marina parecia feliz. Genuinamente, radiante e feliz. De uma maneira que ela nunca tinha parecido com ele. Ricardo começou a beber. Não excessivamente, mas o suficiente para adormecer a dor. Seus amigos começaram a se preocupar. Carlos sugeriu que ele procurasse um terapeuta. Terapia? Eu não preciso de terapia. Eu preciso da minha esposa de volta. Ex-esposa, Carlos corrigiu gentilmente. E ela seguiu em frente. Talvez você devesse fazer o mesmo. Como? Como eu sigo em frente quando estraguei tudo? Quando tive a mulher perfeita e a deixei escapar. 6 meses após o divórcio, Ricardo estava em um bar. Em uma rara noite em que não estava trabalhando. Quando viu no celular, Marina e Felipe estavam noivos. A foto mostrava Felipe de joelhos, Marina com as mãos no rosto, lágrimas de felicidade escorrendo. 1 ano, ela tinha conhecido Felipe durante o tratamento. 1 ano depois, eles estavam noivos. Ricardo tinha tido 4 anos com ela e tinha desperdiçado cada segundo. Ele pediu outra dose de uísque, e então outra, e mais uma. Até que o barman gentilmente sugeriu que ele pegasse um táxi. Naquela noite bêbado e miserável, Ricardo fez algo estúpido. Ele ligou para Marina. Ela atendeu na 3ª tentativa, preocupada. Ricardo, você está bem? São 2 da manhã. Você vai casar com ele? Não era uma pergunta. Ela suspirou. Você está bêbado? Talvez. Mas responde, você vai casar com ele? Sim, eu vou. Você o ama? Isso não é da sua conta, Ricardo. Por favor, só me diz, você o ama como me amava? Houve uma longa pausa. Não, Marina disse finalmente. Eu o amo mais, porque ele está presente. Ele me escolhe todos os dias. Ele faz questão de estar comigo, não porque tem que estar, mas porque quer estar. Eu podia ter feito isso, Ricardo disse, e sua voz quebrou. Eu podia ter sido esse cara, mas você não foi. E agora é tarde demais. Marina, por favor, eu mudei, eu percebi. Você percebeu depois que me perdeu. Ela interrompeu, e havia tristeza na voz. Ricardo, eu te implorei por anos para perceber. Eu te dei todas as chances do mundo, mas você só acordou quando era tarde demais. Eu não podia ter voltado no tempo se eu soubesse. Mas essa é a questão. Você deveria ter sabido. Você não deveria precisar me perder para perceber meu valor. Sinto muito que você está sofrendo agora. Mas eu sofri por anos enquanto estava casada com você. Então, por favor, não me ligue mais. Eu segui em frente. Você também precisa seguir. E ela desligou. Ricardo olhou para o celular, lágrimas escorrendo pelo rosto. E pela primeira vez, ele entendeu completamente o que tinha perdido. Não apenas Marina,
mas os anos que poderia ter passado amando-a direito, as memórias que poderia ter criado, a vida que poderia ter tido. E tudo porque ele tinha sido arrogante o suficiente para pensar que ela sempre estaria lá. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma ressaca terrível, mas algo tinha mudado nele. Ele olhou ao redor de sua casa vazia, do escritório onde passava todas as horas do dia, e percebeu ele tinha construído um império, mas tinha perdido um reino. Marina estava certa, ele tinha trabalhado tanto para garantir um futuro que nunca aproveitaria. Porque no final, o que importava não era quanto dinheiro tinha, mas com quem você compartilhava sua vida. E Ricardo não tinha ninguém. O casamento de Marina e Felipe aconteceu 6 meses depois. Ricardo não foi convidado, obviamente, mas ele viu as fotos nas redes sociais. Uma cerimônia pequena, íntima, em um jardim, como Marina sempre quis. Ela estava linda em um vestido simples, flores no cabelo, e o jeito que ela olhava para Felipe, com tanto amor, tanta felicidade. Ricardo lembrou que ela nunca tinha olhado para ele assim, porque ele nunca tinha dado motivos para ela olhar assim. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia mudar, de verdade dessa vez. Não para reconquistar Marina, ele sabia que esse navio tinha navegado, mas para se tornar o tipo de pessoa que merecia ter alguém como Marina, caso algum dia encontrasse outra pessoa especial. Ele começou terapia 3 vezes por semana no início. Descobriu que muito de seu comportamento vinha de seu pai, que também tinha sido workaholic ausente, que tinha morrido de ataque cardíaco aos 55. Sozinho no escritório, trabalhando até tarde, Ricardo não queria esse fim. Ele começou a delegar mais no trabalho. Promoveu Carlos a sócio majoritário. Reduziu sua carga horária drasticamente. Começou a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Jantava com amigos, ia ao cinema, lia livros por prazer. Adotou um cachorro. Começou a correr nas manhãs. Descobriu que havia um mundo inteiro além do trabalho. Um mundo que Marina sempre tinha tentado mostrar a ele, mas que ele tinha sido cego demais para ver. 2 anos depois do casamento de Marina, Ricardo estava em um café quando a viu. Ela estava grávida visivelmente, talvez 6 ou 7 meses. Felipe estava com ela, uma mão protetora em suas costas. Eles estavam rindo de algo. Ricardo ficou paralisado. Parte dele queria sair sem ser visto, mas outra parte, a parte que tinha crescido nos últimos anos, sabia que precisava enfrentar isso. Ele se aproximou da mesa deles. Marina. Ela olhou para cima, surpresa. Por um momento, houve tensão, mas então ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ricardo, olá. Oi, desculpe interromper, eu só vi vocês e quis cumprimentar. Felipe se levantou e estendeu a mão. Ricardo, é bom finalmente te conhecer apropriadamente. Eles apertaram as mãos. Não havia hostilidade em Felipe, apenas cordialidade genuína. Parabéns, Ricardo disse, olhando para a barriga de Marina. Quando é para nascer? Daqui a 2 meses, Marina respondeu, tocando a barriga suavemente. É uma menina. Isso é maravilhoso. Vocês vão ser pais incríveis. E ele realmente acreditava nisso. Não havia amargura em sua voz. Apenas felicidade genuína por ela. Marina o estudou por um momento. Você parece diferente. Estou diferente. Espero que para melhor. Você parece mais leve. Eu estou. Fiz muitas mudanças nos últimos anos. Terapia, menos trabalho, mais vida. Todas as coisas que você tentou me dizer. Marina sorriu. E havia tristeza naquele sorriso. Eu fico feliz que você tenha encontrado seu caminho. Tarde demais para nós, Ricardo disse suavemente. Mas não tarde demais para mim. Marina, eu nunca te pedi desculpas apropriadamente. Pelo que te fiz passar, pela maneira como te tratei. Você merecia muito mais do que eu te dei. E sinto muito, de verdade. Os olhos de Marina ficaram marejados. Obrigada. Isso significa muito. Felipe colocou o braço em volta dela, protetoramente, mas não ameaçadoramente. Marina me contou sobre vocês, ele disse. E eu quero que você saiba, eu cuido muito bem dela. Eu sei que você cuida, Ricardo respondeu. Eu vejo isso na maneira como ela brilha agora. De uma maneira que ela nunca brilhou comigo. E eu sou grato por isso. Houve um momento de silêncio. Não desconfortável, mas reflexivo. Bem, Ricardo disse finalmente. Eu vou deixar vocês continuarem seu dia. Parabéns novamente pelo bebê.
Sejam muito felizes. Ele começou a se afastar quando Marina o chamou. Ricardo? Ele se virou. Eu te perdoo, completamente. E espero que você encontre alguém que te faça feliz. Você merece isso também. Ricardo sentiu um peso que não sabia que carregava sair de seus ombros. Obrigado, Marina, por tudo. Até pela dor, porque ela me ensinou. Até pela dor, porque ela me ensinou a ser melhor. Gente, se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Agora, vamos para o final dessa incrível jornada. 5 anos se passaram desde aquele encontro no café. Ricardo estava agora com 45 anos. A Fundação Marina Silva tinha crescido exponencialmente. 25 escolas de arte em todo o Brasil, impactando a vida de mais de 10.000 crianças. Ricardo tinha se tornado uma figura respeitada no terceiro setor. Palestrante requisitado sobre transformação pessoal e responsabilidade social. Ele tinha aprendido a viver, realmente viver. Então ele conheceu Camila Ferreira. Ela tinha por volta de 35 anos, professora de arte em uma escola municipal. Eu cresci em uma das escolas da sua fundação, ela disse quando se conheceram. Você mudou minha vida completamente. Eles começaram a namorar 6 meses depois. E desta vez, Ricardo fez tudo diferente. Ele estava presente em todos os encontros. Não checava o celular durante os jantares. Fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Lembrava-se de detalhes pequenos, mas importantes. Camila adorava chocolate com menta. Tinha medo de altura. Sua música favorita era Imagine, dos Beatles. Ricardo estava aplicando todas as lições que tinha aprendido dolorosamente com Marina. 1 ano depois de começarem a namorar, Ricardo estava ajudando Camila a preparar o jantar, quando ela comentou casualmente. Você sabia que Marina e Felipe estão se mudando para Curitiba? Ricardo quase derrubou a faca que estava usando. O quê? Como você sabe disso? Vi no Instagram dela. Felipe vai abrir uma nova clínica aqui. E Marina vai abrir um segundo ateliê. Eles têm 2 filhos agora, você sabia? Não, eu não sabia. Nós não mantemos contato. Camila se aproximou e tocou o rosto dele gentilmente. Está tudo bem se você ainda sentir algo. Ela foi uma parte importante da sua vida. Eu sinto, Ricardo admitiu. Não amor romântico, não mais. Mas carinho, gratidão. Marina foi minha maior professora, mesmo que tenha sido através da dor. Camila sorriu e o beijou suavemente. É por isso que eu te amo. Você cresceu tanto. Eu também te amo, Kemi, muito. 3 meses depois, aconteceu o inevitável encontro. Ricardo estava em um café no centro de Curitiba, reunido com Camila e alguns professores da fundação, quando viu Marina entrar. Ela estava com Felipe e 2 crianças pequenas. Um menino de uns 4 anos e uma menina que parecia ter 2. Por um momento, os olhos de Ricardo e Marina se encontraram. Houve um microsegundo de surpresa. Então ela sorriu e acenou. Ricardo acenou de volta. Camila observou tudo e pegou a mão de Ricardo por baixo da mesa, apertando suavemente. Está tudo bem? Está sim, ele respondeu, e era verdade. Vamos chamá-los para sentar conosco? Camila sorriu, orgulhosa da maturidade dele. Claro. Ricardo se levantou e caminhou até a mesa, onde Marina e Felipe estavam tentando acomodar as 2 crianças inquietas. Marina, Felipe, que surpresa! Ouvi dizer que vocês se mudaram para Curitiba. Ricardo! Marina sorriu genuinamente. Sim, chegamos há 2 semanas. Ainda estamos nos adaptando. Como você está? Muito bem. Estou aqui com minha namorada e alguns colegas. Querem se juntar a nós? Há espaço na nossa mesa. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Eles falaram sobre a fundação, sobre a clínica, sobre as escolas, sobre os desafios de criar filhos pequenos. Era estranho, mas também reconfortante. 5 anos atrás, esse momento teria sido impossível. Mas agora, com todos tendo crescido e seguido em frente, era apenas agradável. Em um momento, Camila se levantou para ir ao banheiro. E Marina aproveitou para dizer baixinho a Ricardo. Ela é maravilhosa. Você merece isso. Obrigado. E seus filhos são lindos. Você está radiante, Marina. Nunca te vi tão feliz. Eu estou muito, e você também parece feliz. De verdade. Estou. Finalmente aprendi como viver. Não apenas existir.
Quando finalmente se despediram, já era tarde da tarde. Felipe pegou as crianças no colo e Marina abraçou Ricardo rapidamente. Foi bom te ver, ela sussurrou. Estou feliz que você encontrou alguém especial. Você também, parabéns pela linda família. Obrigada. E Ricardo? Aquela culpa que você carregava. Pode deixar ir. Você mais do que se redimiu. Ricardo observou a família se afastar. Felipe carregando Lucas, Marina segurando Júlia pela mãozinha. Todos rindo de algo que uma das crianças tinha dito. Camila apareceu ao lado dele e entrelaçou os dedos nos dele. Está tudo bem? Está, melhor do que bem. Pela primeira vez olhei para Marina e não senti culpa nem dor. Só paz e felicidade genuína porque ela é feliz. Isso é crescimento, amor. E sabe de uma coisa engraçada? Anos atrás eu teria dado tudo, absolutamente tudo para ter mais uma chance com ela. Mas agora, tendo você, percebo que tudo aconteceu exatamente como deveria. Marina não era a mulher certa para mim e eu definitivamente não era o homem certo para ela. Mas você é perfeita para quem eu sou agora. Camila sorriu, os olhos brilhando. Você é perfeito para quem eu sou também. Naquela noite, Ricardo estava na varanda do apartamento de Camila, olhando as estrelas, quando sentiu que finalmente, verdadeiramente, tinha fechado aquele capítulo de sua vida. Marina tinha sido seu passado. Um passado doloroso, mas necessário. Camila era seu presente e, esperançosamente, seu futuro. E pela primeira vez, desde que podia se lembrar, Ricardo estava animado com o que estava por vir. Ele tinha aprendido as lições mais difíceis, da pior maneira possível. Tinha perdido o amor de alguém que o amava incondicionalmente. Tinha experimentado a dor do arrependimento tardio. Mas ele também tinha crescido, mudado, se tornado uma pessoa melhor. Sobre o que você está pensando? Camila perguntou, saindo na varanda e abraçando-o por trás. Sobre segundas chances, Ricardo respondeu. Sobre como às vezes nós não temos segunda chance com as mesmas pessoas, mas temos segundas chances para fazer melhor com pessoas novas. Ele se virou para encará-la, tocando seu rosto com ternura. Camila, eu quero que você saiba algo. Cada dia que acordo ao seu lado, eu escolho ser melhor, escolho estar presente, escolho te amar do jeito que você merece. Porque eu já cometi o erro de dar alguém como garantido. E eu prometo a você, juro por tudo que é sagrado, que nunca vou cometer esse erro de novo. Os olhos de Camila encheram de lágrimas. Ela o beijou profundamente. E naquele beijo havia promessas de futuro, de amor verdadeiro, de recomeços. Quando se separaram, Camila sussurrou. Sabe o que eu acho? Acho que às vezes as pessoas entram na nossa vida justamente para nos quebrar, para que possamos nos reconstruir da maneira certa. Marina te quebrou, mas olha o que você construiu com os pedaços. Um homem incrível, uma fundação que muda vidas. E agora, nós. Ricardo sorriu. Você é muito sábia, você sabia? Eu tenho meus momentos. E assim termina a história de Ricardo e Marina. Uma história sobre amor perdido. Lições aprendidas tarde demais. E a jornada dolorosa, mas necessária de crescimento pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Essa foi uma história longa, intensa e emocionante. E espero que tenha tocado seu coração, tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Deixe nos comentários, você se identificou mais com Marina ou com Ricardo? Você acredita que pessoas podem realmente mudar? E mais importante, você já aprendeu alguma lição importante tarde demais? Se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Toda semana temos histórias novas que vão mexer com suas emoções, te fazer pensar e, quem sabe, mudar sua perspectiva sobre a vida e o amor. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, as histórias dos outros nos ajudam a entender nossas próprias vidas. Obrigado mais uma vez por assistir. Nos vemos na próxima história. Um grande abraço do canal Histórias do Coração. E lembre-se, nunca é tarde demais para mudar, mas não espere ser tarde demais para valorizar quem você ama. Até a próxima, untou o que realmente importava.